Olá, seja muito bem-vindo ao canal da Escola de Ultrassom. Meu nome é Karina Giassi, eu sou radiologista, eu sou doutora em radiologia pela Faculdade de Medicina da USP e eu gosto de ensinar ultrassom. E eu sou muito feliz em ensinar ultrassom transvaginal, inclusive. A aula de hoje vai ser sobre colo uterino. Colo uterino, ele, coitado, ele é negligenciado no ultrassom transvaginal. Então eu vou ensinar você a não negligenciar mais o pobre coitado. Você vai entender como durante essa aula que é totalmente prática e cheia de exemplos, com bastante doença e bastante anatomia. Vamos lá. A gente começa a avaliar o colo, adivinha quando? Quando a gente coloca o transdutor. Se você coloca o transdutor, vai direto para o miométrio, você está fazendo ultrassom transvaginal muito errado. Muito errado. Você tem que olhar introito e chegar no colo de um jeito bem, bem, bem sensível. E esse vídeo vai mostrar como eu faço isso e como, ao colocar o transdutor, eu chego no colo do útero e olho direto para ele. Aqui, eu estou vendo a sínfise púbica. Aqui, o canal anal. Alinhei e comecei a introduzir. Eu vou introduzindo devagar. Aqui eu estou olhando a bexiga, aqui eu estou olhando a uretra. Eu vou introduzindo devagar, pensando na sensibilidade da paciente, pensando no quanto está doendo, o quanto ela está me dizendo. E eu vou olhando as paredes vaginais, a parede anterior, a parede posterior, até chegar no colo. Veja que eu ajustei a profundidade para o colo caber em 2/3 do meu exame. Alinhei o canal endocervical, girei 90 graus e aí está. É assim que eu começo 100% dos meus exames de ultrassom transvaginal. E vocês vão entender por que no final da aula. Não adianta. O colo uterino precisa ser a primeira parada do seu exame. Você tem que olhar para ele. Então, a primeira coisa que você vai fazer é baixar bem a profundidade para que você pegue toda a estrutura e não só o útero inteiro. Sim, o colo tem que caber na sua TV. É o colo. Você não, primeira parada, você vai esquecer que existe miométrio. Você vai olhar o colo. Você vai alinhar o canal endocervical. E veja que olha bonito. E veja que eles são diferentes. Alguns são mais tortinhos, alguns vão ter muco. Alguns, por exemplo, já no colocar você vai perceber que tem uma cordinha de DIU, um cistinho de Nabot. Precisa relatar cisto de Nabot? Não, não precisa. E você vai repetir isso até que isso seja tão medular, tão instintivo, que você vai começar a expandir a sua avaliação anatômica dessa região. Então, vou te mostrar o que eu vejo no colo uterino. Primeiro, quando eu faço essa avaliação, primeiro, vamos voltar aqui. Primeiro sagital, alinhando o canal endocervical, e o segundo axial. Essa avaliação sagital vai me dar informações sobre a região retrocervical, informações sobre fórnice vaginal, informações sobre lesões também. O axial vai me dar informações sobre região retrocervical e vai me dar informações sobre paramétrio e sobre o canal endocervical. O que a gente vê aqui? Olha só que legal. Presta atenção nessa imagem. Essa imagem é muito legal. Eu estou apertando. A pressão também vai mudar a imagem que você estiver fazendo. Tá? Quando você coloca um pouco mais de pressão, você colava os vasos. Quando você tira a pressão, você consegue fazer os vasos encherem. Os vasos parametriais, principalmente.
Aqui a gente está conseguindo ver a inserção dos ligamentos uterossacros, tanto direito quanto esquerdo. A região retrocervical. Aqui um pedacinho do reto sigmoide. Aqui o paramétrio colabado. E olha só, aqui é o sacro e aqui é o piriforme. Até isso você consegue ver se você prestar bastante atenção. Dá muito mais informação do que só colocar o transdutor e olhar para o miométrio. Esse, curiosamente, é a mesma paciente. Só que eu tirei a mão. Na hora de tirar a mão, todos os vasos parametriais, eles enchem. Eu não estou mais pressionando. Os vasos são moles, são molinhos. Eu consigo ver ainda com um pouco menos de nitidez, sim, olha só que bonito. Com um pouco menos de nitidez eu consigo ver o reto sigmoide, consigo ver o piriforme. O sacro eu já não vi, porque eu afastei o transdutor, tirei um pouco a mão. Você calibra a sua sensibilidade, a sua força, o seu jeito de fazer, fazendo esses pequenos movimentos no colo da paciente. Vai testando. Apertou até aqui. Aqui colabou o vaso. Você não precisa ir mais fundo que isso. Você tira, abre o vaso. Beleza. Então você vai calibrando, sintonizando a sua mão. Olhando isso. Então o que a gente vai avaliar? A gente vai avaliar bordos, vai avaliar canal endocervical. E vai avaliar o comprimento dele. Isso vale um pouco mais para gestação, né? Para avaliação de gestação, para avaliação de comprimento de canal cervical e tendência de parto prematuro, e etc. Na ginecologia, pensando em não grávidas, relaxa, não sei. Eu nunca precisei ver isso. Então, presta atenção. A gente vai avaliar bordos. Esse rosa é o fórnice vaginal. O rebordo interno do canal endocervical, do colo uterino, está aqui. Esse musculinho, vou voltar, aqui. É o fórnice vaginal. Veja que não é um músculo, né? Essa parede. É o fórnice vaginal em rosa. Ali em, sei lá, neon, fiz tá o bordo que eu mostrei para vocês. E em roxinho, nosso querido canal endocervical. Então você consegue avaliar no sagital e no axial. De novo, eu deixei bem destacado, tá? Os bordos do canal, do colo uterino. E de novo, a mucosa do canal endocervical. E aqui em azul, a nossa querida região retrocervical. E essa região retrocervical é muito importante, muito importante. Se você ainda não ouviu falar de endometriose, cuidado, você está muito atrasado na vida. Essa região retrocervical vai servir para a gente olhar a endometriose. Então, você vai colocar o endometriose, uma pausa, tá? Endometriose é uma doença que, quando ela não é super leve e tal, mas na maioria das vezes você consegue diagnosticar nos primeiros 3 segundos de exame, porque você coloca o transdutor e você sabe que a paciente tem endometriose, porque você aprendeu a olhar a região retrocervical. Como que você vai aprender a região retrocervical? Você vai seguir a Carininha no Instagram. Carina Giassi, _ radiologia. Estou lá. Aqui, você vai olhar patologias que acometem o miométrio, tipo mioma pode aparecer ali, enfim, câncer pode aparecer ali, onde. Então, o que a gente vai olhar? Nessa bordinha. Câncer de colo e cistos de Nabô. É o que a gente vai ver. O que a gente vai ver aqui, no canal do cervical? Cervicite vai se manifestar ali. Pólipo pode se manifestar ali. Mioma. Aplica palmate vai aparecer muito fofo. Eu vou mostrar a fotinho. Eu acho que até a única foto que existe, porque eu nunca vi uma outra foto além dessa. Ela circula aí a internet inteira. É uma hipertrofia, uma hiperplasia, na verdade, das glândulas endocervicais e deixa o colo, assim, essa parte interna da mucosa do colo, do canal endocervical, a coisa mais linda. Tem gente que acha que é doença, mas não é. Estenose de canal. Pós-operatório, de forma geral, conizações, por exemplo, você vai ver essa alteração aqui.
Câncer, e se surgir na bolsa, você pode ver vários aqui, inclusive em algumas formas do tipo tunnel cluster que a gente chama. Ó que aplica. Tá vendo que fica um colo cheio de muco e com uma mucosa, né, essa mucosa do canal cervical, ela fica super espessa e fica com essa característica, assim, em dedinhos. Aí você aplica Palmate. Então vamos ver, cervicite aqui de novo. Opa, volta. Aqui também a gente vai conseguir no canal cervical ver cervicite, ver estenoses e olha só, ver malformações millerianas. Por que que eu faço essa foto do axial? Por que que eu faço tanto o sagital quanto o axial do colo? Que é tão importante, vocês vão ver mais pra frente, tão importante analisar isso aqui com carinho. Vocês vão fazer muito diagnóstico de coisas que outros vão deixar passar. Você vai ver cervicite, você vai ver estenose, você vai ver uma formação milleriana. Então vamos ver esses casinhos aqui. Esse aqui, esse aqui é um caso de estenose do canal cervical. Ai, Karina, como você diagnosticou estenose do canal cervical? Não diagnostiquei. Essa paciente veio para mim porque eu tinha diagnosticado pólipo e ela foi para esteroscopia. Na esteroscopia, o esteroskópio não progrediu. Aí ela voltou para controlar o pólipo, já que não conseguiu fazer esteroscopia por conta do canal cervical bem estenosado. Era uma esteroscopista experiente, ela sabia o que estava fazendo, então ela me falou, não dava para passar. E eu vi que não dava, e é estenose do canal, e ponto final. Deu, tá, valeu. Então o que que eu fiz? Saí batendo foto e olhando bem esse canal do cervical. O que eu notei de característica é que a gente tem aqui no axial uma pouquíssima definição daquela mucosa do canal cervical. A gente deixa, voltando anterior aqui, olha como a gente vê uma mucosa mais branquinha, fazendo inclusive um reforço acústico posterior. Já aqui, nesse axial, a gente não tem este padrão. Você vai sair por conta só desses achados, sair diagnosticando estenose do canal cervical em todo mundo? Não, é muito difícil. Mas, fica como dica que realmente eu não consegui alinhar um canal do cervical bonito. E aí aqui eu não vi mucosa. E agora presta atenção na próxima. Quando eu fiz o 3D dessa paciente, normalmente em 3Ds normais, tá? A gente consegue ver da zona juncional aqui para baixo uma continuidade. Então aqui parecia que tinha uma descontinuidade mesmo entre cavidade uterina e canal endocervical. Parecia. Vou ter confiança para fazer? Não, mas isso pode acender um, uma lâmpada na minha cabeça e de repente eu discutir isso com o médico. Falar, olha, não vou botar isso no laudo, por exemplo, mas eu não posso ligar para o médico e falar, olha, eu achei o colo meio torto, talvez você tenha um pouco de dificuldade de acessar. Tá? Eu achei o colo meio estranho, eu achei que pode ter uma estenose. Veja se você vai ter alguma dificuldade na hora de acessar com o estereoscópio. Bom senso é importante. Agora, olha isso aqui, que bonito. Sagital, parece um colo normal. E aqui, no axial, também parece um colo normal. Porém, você vê dois canais endocervicais, um do ladinho do outro. O que é isso, Karina? O que é isso? Então, então, esse caso é bem interessante. Eu vou contar a história dele. Essa paciente veio para mim porque ela tinha feito um exame. Ela tem uma filha. E ela tinha feito um exame dizendo que o útero dela era bicorno. E aí, com o útero bicorno, ela engravidou. Teve a nenê, não sei o quê. Depois foi fazer um outro exame. No mesmo local, a pessoa falou que ela tinha um útero de Delfo. E aí ela veio pra mim, porque ela falou, Karina, não sei se eu tenho útero bicorno ou se eu tenho útero de Delfo. E agora? E aí eu comecei olhando o colo dela e realmente tinha dois canais endocervicais. Só que esses canais endocervicais não me pareciam ter nenhum miométrio por dentro, o que me deixa a possibilidade de não haver dois colos, e sim dois canais endocervicais. É muito diferente.
ter 2 colos uterinos e ter 2 canais endocervicais. Por isso que é muito importante você observar o colo na avaliação de todas as pacientes. E aí, olha que bonito o 3D. E aí, o que você acha que é? Vou dar um tempo aí para você pensar. Aí a gente, voltando àquele 3D, olha que legal, aqui a gente consegue ver que da cavidade para o colo, a gente tem uma abertura, como se realmente passasse, sabe, um esteroscópio por ali, pensando bem. Mas o que a gente tem é um útero bicorno ou um útero de Delfo? Nenhum nem outro. A gente tem um útero septado, com um septo completo até o final. A gente tem uma anomalia de reabsorção, então a gente não tem uma anomalia de fusão. Primeiro porque não há nenhuma concavidade aqui na serosa do miométrio. Eu tracei uma linha aqui e a serosa do miométrio está aqui, está acima. Lembra que útero bicorno a gente considera, ou de Delphi, a gente considera quando a gente traça uma linha ali entre os ósteos tubários, uma linha reta entre os dois ósteos tubários, e a gente soma acima de 1 centímetro de indentação para baixo. E veja que aqui estava para cima. Então, nem bicorno nem de Delfo, era um útero septado completo. E a gente consegue ver o septinho passando, 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 passando. Olha aqui que bonitinho o septinho. E esse aqui é o septo. Fofo, né? Está entendendo a importância de avaliar o colo uterino? Agora vamos olhar a região retrocervical. Você consegue ver, avaliando a região retrocervical. Você consegue ver endometriose, óbvio. Você consegue ver aderências quando você testa a mobilidade e você não vê nada, porém tudo mexe junto, sabe? As coisas não deslizam. E coisas que acometem peritônio, como câncer, metástases peritoneais, por exemplo, em fundo de saco, ou DIP, MIPA. E aqui, no músculo, né, do colo uterino, você pode ver miomas. Você pode ver endometriose, que é raro, do raro, do raro. Isso parece um endometrioma. Eu vou mostrar ali, inclusive do artigo que eu peguei. E pode ver cisto de Nabot também, assim, sabe? Entrando um pouquinho. E essa foto aqui é de ultrassom de uma endometriose, que no caso parece um endometrioma, né? Mas é um endometrioma dentro do colo. Você vê o shading aqui, esse sinal intermediário em T2, bem na parede posterior do canal do colo uterino, que não está dentro do canal cervical, e sim na musculatura. E parece um endometrioma. Se você for olhar, for um endometrioma. Isso pode ser endometriose. É raro, do raro, do raro, do raro. Eu tô mostrando para exemplificar mesmo, para você ficar de olho quando isso aparece. E a ideia é que você... Aqui é um sagital, porque eu acho que o útero tá vindo aqui, no sagital. Mas a ideia é que você consiga, na hora... E olha, eu sempre vou perguntar. Se você mandar uma dúvida, eu vou perguntar. Vem cá. Você conseguiu ver o canal endocervical? Quando você analisa uma imagem dessa, as pessoas desesperadas, Karina, o que é isso? Calma, calma. Eu quero saber onde é que tá, porque só nessa foto eu não consigo entender. Você viu o canal endocervical, onde é que tá? Ah, ele tá rechaçado? Ele tá no meio? E agora? Você mediu a parede para ver se a parede sai para fora da região retrocervical, fora do peritônio? É isso que eu vou pedir, localização. A partir da localização, eu vou dar diagnósticos diferenciais. Nessa foto aqui, eu não sei se eu consigo dar muita coisa ou não. Precisaria do axial. Por isso que o axial é tão importante. O que você vai fazer para diagnosticar aqui? Você vai ligar o Doppler, você vai dar aquela cutucada para ver se tem Doppler ou não, né? E olhar o resto do exame, que é aquilo que eu falei. Olhar o resto do exame é fazer a foto do colo axial, varrer todo o canal endocervical bonitinho para ver se você consegue ver trajeto, se ele está obliterado, se ele não está, se a parede posterior é invadida por isso. Você precisa se localizar no espaço antes de se localizar, antes de pensar em que lesão isso pode ser. Porque aí você corta muita possibilidade, você consegue pensar direto naquilo que pode ser de acordo com o local que está. E é assim que se pensa, é assim que se raciocina em ginecologia. E aqui? Coloco o transdutor, eu vou olhar fórnice vaginal, eu vou olhar a linha do peritônio bem bonitinha e de repente eu vejo que tem um negócio interrompendo. Quando eu faço o axial, tá tudo interrompido. Eu não vejo o peritônio da região retrocervical. O peritônio é uma linha branca fininha.
bem fininha. Aqui, ó, isso aqui é o peritônio normal. Aqui ele já começa a perder essa definição, ficar espessado e totalmente invadido por uma lesão hipocondríaca irregular. E aí, quando eu viro ele no axial, veja que eu consigo ver aqui o canal endocervical bonitinho, mas essa lesão se estende lateralmente e em toda a região retrocervical, hipocondríaca irregular, isso é endometriose. E aqui eu deixo bonitinho, exatamente o que eu falei. A linha do peritônio amarela, ela é fininha e ela vai espessando e aparece essa lesão hipocondríaca irregular. Horrorosa, uma endometriose gigantesca. E por que eu falo que a endometriose se diagnostica em 3 segundos? Por causa desse vídeo. 3 segundos. Coloquei o transdutor. Botei a minha imagem para pegar o colo e não todo o útero. Olhei a região retrocervical. O peritônio espessou, tinha uma lesão irregular aqui atrás. E se eu testar a mobilidade, tudo está aderido, nada se mexe. Vamos ver de novo. Coloco o transdutor. Alinho o canal endocervical. Olho aqui para trás. Era para estar lisinho. Não está. Tem uma lesão gigante aqui com o espessamento do peritônio e aderindo. Por quê? Porque quando dou uma empurradinha, tudo que está aqui atrás está grudado, vem junto. O que mais que a gente pode olhar? Cervicite. Você já diagnosticou alguma cervicite no Doppler? Algumas características de cervicite. A principal é um Doppler exuberante. Mas nem toda cervicite vai ser de livro. Nem toda cervicite vai ter um Doppler super exuberante, se tiver ótimo. Então, o que você tem que fazer é conhecer as características do seu aparelho e do seu Doppler e testar em colos normais o Doppler do seu aparelho. Então, eu durante muito tempo fiz vários testes em colos uterinos de pacientes. Eu liguei o Doppler e o Doppler mais sensível. Esse aqui é o MV Flow, que é o Doppler de microcirculação. É um Doppler que quando você coloca, se está vascularizado, ele pinta muito, muito, muito. Veja que aqui eu botei uma escala bem baixinha e pintou pouco. Essa paciente ela tinha uma dor intensa mobilização do colo. O útero dela, o colo dela estava um pouquinho aumentado em relação ao útero, sabe? Parecia uma coisa que o colo não estava tão pequenininho, parecia que ele estava inchado, parecia que ele estava grande. Quando eu coloquei o transdutor, liguei o Doppler, veja que a escala está maior num Doppler de Power, que é menos sensível que o Doppler de circulação, e pintou muito mais. E, pasmem, pintou muito mais mucosa, né? E parede. E veja que não pintou aqui atrás. Por quê? Porque isso é a sensibilidade do Doppler, é saber mexer no seu aparelho. Então, isso aqui eu dei como cervicite, tratou com antibiótico, melhorou a dor. Era muita dor a mobilização do colo, então isso é importante da gente olhar. E esse aqui? Esse aqui é o famoso colo torto. Veja que é um útero retrovertido. É um útero retrovertido com... Isso tem que ter um pouco de cuidado, viu, gente? O útero retrovertido, quando você faz a foto, você tende a achar que a região retrocervical é aqui, mas não é. Essa região aqui, ela corresponde a isso aqui, que é o quê? Parede anterior. Toma cuidado com o útero retrovertido, que a região retrocervical de um útero retrovertido é aqui, onde eu estou mostrando a seta. Não é aqui. Não é aqui. É aqui. Então, vamos assim. Falei de colo. Tem umas coisas que eu deixo passar. Primeira coisa que eu deixo passar e que eu não valorizo é isso, tá? Muco no colo. Muco no colo, eu vou lá e pergunto para a paciente se ela está tomando anticoncepcional, se ela não toma, se ela está em período fértil. Eu vou lá e correlaciono, por exemplo, com folículo no ovário. Se ela está em período fértil, bonitinho, eu atribuo esse muco a período fértil e tudo certo. Aqui também. Aí você tem uma aplica. Às vezes você tem uma apliquinha bonitinha. Tem muita gente que tende a querer dar isso como pólipo. Você vai lá, avalia, liga o Doppler bonitinho, pergunta para o paciente se ela tem algum sangramento irregular, pergunta para o paciente se ela já teve alguma dor, sei lá, algum sangramento pós-relação. Isso, dependendo do que a paciente responder, eu vou valorizar mais ou menos. Se tiver sintoma, eu tendo a valorizar. Se não tiver, eu deixo passar.
Então, coisa que eu presto mais atenção, que eu tendo a valorizar. Isso aqui, colo torto. Por que eu falo para você colocar o transdutor e alinhar o canal cervical? Porque a partir daí, você vai entender a posição do útero e do colo. Como você vai fazer isso? Considerando que um colo normal, ele vai estar na linha mediana, você vai colocar o transdutor e o seu braço vai ficar na linha mediana, assim, né? Quando você tentar alinhar o canal cervical, se você tiver que se inclinar inteiro para alinhar um canal cervical, como eu tive que fazer aqui, isso é um colo torto. Se esse colo está muito torto, eu vou procurar endometriose. É muito torto. Alguma coisa está distorcendo a anatomia desse colo. Então, isso eu presto atenção. Outra coisa, colo mole. Tem uns colos que você não consegue alinhar de jeito nenhum. Você coloca lá, ele é mole. Ele é mole, não consegue pegar o colo. Aí acontece isso, o útero fica dobrado, molinho. Às vezes acontece muito em para jovem e tal. E aí você vai fazer a foto do colo axial, fica isso aqui, você não consegue pegar o colo. Então presta atenção, só para na hora de eu fazer a foto, não achar que isso aqui é uma massa, não achar que isso aqui é uma lesão. Que parece, né? Nossa, tem uma massa aqui na frente, sei lá, na parede vaginal. Não, é só um colo mole. E olha que importante eu prestar atenção nessa história do colo torto. Esse exame é de 2022. E olha que legal você sempre fazer o exame do mesmo jeito. Em 2023, eu fiz exame dessa mesma paciente. Um ano depois, as fotos estão praticamente a mesma. A mesma. O colo continua para cá. Olha só, torto, 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 torto. Não consegui alinhar. Alguma coisa está distorcendo fortemente a anatomia dessa paciente. E esta coisa não mudou de 2022 para 2023. Então, eu já tenho informação sobre o que eu tenho que procurar. Normalmente, endometriose. Então, coisas que eu deixo passar, que eu não deixo passar de jeito nenhum, anatomia distorcida. Não é normal. Então, por que eu tenho que acostumar o olho? Por causa daqueles 3 segundos que eu falei antes. Quando você acostuma o olho com a região retrocervical, você vai saber se tem aderência, se tem endometriose, se o peritônio tá bonitinho. E aí você vai avaliar aquilo com mais critério. E outra, porque acostumando o olho, eu entendo que tirar a mão e colocar a mão faz muita diferença. O que é tirar a mão e colocar a mão? Apertar ou não apertar? Colabar vaso ou não colabar? E olha que bonito. Lembra daquela foto do começo da aula? Aqui a gente tem o peritônio, a inserção dos ligamentos uterossacros e o reto sigmoide. Aqui eu pressionei. Aqui, o mesmo colo sem a pressão. Eu tenho todos esses vasos do paramétrio e a linha do peritônio e a inserção dos ligamentos uterossacros. Mas veja que parecem duas pacientes diferentes, mas é a mesma. Fica como dica de leitura essa revisão sobre lesões cervicais por ultrassom. É uma revisão bem legal, acho que o artigo é de 2020, não é tão antigo. E acredito que ele fala um pouquinho de câncer, inclusive. A gente tem pego só em situações, eu acho que em algumas situações, alguns empregos, vamos dizer assim, né? Alguns trabalhos, alguns lugares, você consegue ver com um pouco mais de frequência do que outros. Dependendo da situação sanitária do local, né? Do desenvolvimento socioeconômico, você vai ver mais ou menos câncer de colo uterino. Até porque câncer de colo uterino é uma doença essencialmente de gente que não tem acesso ao serviço de saúde, porque é uma lesão lenta, que demora um pouco mais para desenvolver, então é uma paciente que ficou um pouco abandonada, normalmente por conta de negligência de serviços de saúde, ou até mais idosa, por vergonha e tal, de não fazer o preventivo. Então vai ser mais difícil quem trabalha com agenda particular ou de convênio pegar exames assim. Quem trabalha com SUS pode pegar. Então é interessante você pegar e começar a olhar bem o colo e se acostumar com aquela morfologia bonitinha, para você entender quando tem uma lesão totalmente irregular, ocupando e distorcendo aquela anatomia que eu mostrei. Então,
câncer tem essa característica de ser irregular, de ser muito mais heterogêneo que o normal, pode ter área cística no meio de todo preto, pode ter sombra acústica, pode ter um Doppler gigantesco. Aqui está o Doppler, ó. Um Doppler bem nítido, de uma lesão que está irregular, ela ocupa a parede, ela destrói limites. É um pouco diferente, por exemplo, do mioma, que seria redondinho, ou daquela endometriose que eu mostrei, que é redondinha, tá? Então tem uma pinceladinha rápida em câncer que eu acho que considerando quem faz agenda de ultrassom, a gente vê relativamente pouco, mas eu acho que quando você tem a base de que é normal, você vai, junto com a história clínica da paciente, conseguir dar o diagnóstico. E é claro que se você for a pessoa a dar o diagnóstico pelo ultrassom, tá tudo errado, né? Porque alguém tem que ter examinado essa paciente antes. Alguém tem que ter feito um exame especular antes de fazer um pedido de ultrassom. Então, por isso que eu acho que eu não dou muita ênfase para isso. De qualquer forma, é isso. Eu queria deixar bem à vontade. Vocês podem escrever aqui no canal. Vocês podem mandar essas dúvidas, inclusive, sei lá, no Instagram. Pode mandar. Se eu conseguir, eu respondo. E fiquem atentos que a gente consegue fazer mais vídeos nesse estilo. Deixa aqui o comentário, inclusive, de se gostou. Deixa a sugestão. Pode criticar, pode fazer o que quiser. O canal da Escola de Ultrassom é para você.